Olá a todos! Começaremos essa videoaula agora falando de ciências humanas e suas tecnologias. Começaremos agora pela questão de número 70, Enem 2009, prova cancelada. Vamos lá, aqui é o professor Rodrigo Eberhardt e vamos ver então o Enem, destrinchando o Enem com o professor Rodrigo Eberhardt. Vamos lá. Bom, galera, a primeira questão, a figura apresenta diferentes limites para a Europa, o que significa que existem divergências com relação ao que se considera como território europeu. Então veja lá, você tem aqui a Europa tradicional, né? A Espanha, Itália, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, a Escandinávia e o leste europeu. E temos também aqui o leste europeu e a Rússia, né, entrando aqui no bloco europeu. E a partir dos Montes Urais começa a Ásia. Bom, nessa perspectiva, se a gente analisar, existem russos aqui, ó. Então não necessariamente seria a Ásia como a gente conhece, aí seria a parte mais territorial da Ásia, né? Geopoliticamente falando, não, né? Seria a Europa. Bom, de acordo com a figura, então vocês estão vendo aqui que tem visão clássica do Atlântico aos Urais, visão clássica, né? Depois, visão ampla do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, em cinza, e em escuro, visão geopolítica, período da Guerra Fria. Então, tá aqui a cortina de ferro, né? Aqui era chamada cortina de ferro, nessa região que está em preto, tá? Que delimitava o mundo socialista do mundo capitalista, vamos dizer assim, né? E na visão geopolítica recente, com a liberação dos países da União Soviética e a entrada desses países no bloco europeu. Bom, aqui vem da Histoire et Géographie, Travaux dirigés, Paris, Ratier, 2008. Bom, de acordo com a figura, a gente vai ler a figura, vendo o que vocês viram na figura, a visão geopolítica recente é mais restritiva com o número diminuto de países integrando a União Europeia. Não, é menos restritiva. B. A delimitação da Europa na visão clássica, separando-a da Ásia, tem como referência critérios naturais, sem dúvida, ou seja, os Montes Urais. Perfeito, não tenho como negar. Não tenho como negar, né? Então, esse primeiro item, eu não posso negar ele, concordam? Como a questão ela se referiu aos Montes Urais, então vamos lá, ó, que é os Montes Urais. Veja que no desenho, no mapa é bem claro aqui, ó, que já é a Ásia, né? E a gente sabe que nos mapas mundos, a gente tem essa divisão também, né? Então, basicamente é uma divisão geográfica, né? Que foi feita aí, uma divisão por uma cadeia de montanhas, beleza? Bom, questão B correta, vamos analisar as outras. C. A visão geopolítica dos tempos da Guerra Fria sobre os limites territoriais da Europa supõe o limite entre civilizações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Não, entre capitalismo e socialismo. E o capitalismo permanece, o socialismo desce. Bom, claro que o capitalismo também não é perfeito, longe de ser, mas você vê países como Cuba, países como a China mudou, passou de socialista a capitalista e se deu muito bem. Eu prefiro o capitalismo, tá certo? Bom, D. A visão geopolítica recente incorpora elementos da religião dos países indicados. Não foi falado religião, né? E a representação mais ampla a respeito das fronteiras da Europa, que engloba a Rússia
chegando ao Oceano Pacífico. Descaracteriza a uniformidade cultural, econômica e ambiental encontrada na visão clássica. Também não. E a única que a gente vai depreender do texto que está correta é letra B de bola. B de Brasil. Tudo bem? Maravilha. Continuando a questão, só para lembrar, a Guerra Fria era um momento após a Segunda Guerra Mundial, em que duas superpotências travavam uma batalha ideológica entre a União Soviética, União das Repúblicas Soviéticas e os Estados Unidos. Certo? Aqui, os Estados Unidos liderando o Ocidente e a Rússia liderando o Oriente, mas com países que são capitalistas também no Oriente, como o Japão, que não eram dominados pela Rússia, e sim pelos Estados Unidos. Bom, era uma briga ideológica. Em 1991, 90, 89, começa a cair o Muro de Berlim e a União Soviética se desmancha o socialismo da União Soviética, né? Como a gente conhece hoje. Hoje a União Soviética, curiosamente, que é a Rússia, o principal país da ex-União Soviética, é um país capitalista, para a gente ver como as coisas mudam, né? Então, realmente, o capitalismo para a sociedade, com vários defeitos, ainda é melhor do que os grandes defeitos do socialismo. Vamos pensar assim. Bom, isso é uma visão pessoal. Questão 71. Quando tomaram a Bahia, em 1624 e 1625, os holandeses promoveram também o bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau, Maurício de Nassau, enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreposto português de comércio do ouro e de escravos no litoral africano. Né? Vamos lá, vamos continuar. Então, a partir daí, de ouro, litoral africano, atual Gana. Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses entre agosto e novembro de 1641. A captura dos dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento de atividade açucareira. Com quantos escravos se constrói um país? Alencastro, Fernando Alencastro, Revista de História da Biblioteca Nacional, 2008. Os polos econômicos aos quais se refere o texto, então vamos lá. Zonas comerciais americanas? Não, estou falando da África. Zonas agrícolas africanas? Também não. A região de ouro era principalmente escravista, né? O ouro português de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, então, região de ouro, né? Que mais? E nas regiões, zonas agrícolas africanas, não. B, as zonas comerciais africanas e as zonas de transformação, também não. A América colonial, então, tinha grandes latifúndios e mão de obra escrava que vinha da África, né? Tá? Então, basicamente, os portugueses tiravam ouro do Brasil, metais preciosos, na América colonial, né? E na África, escravos. Então, a resposta correta não está em B, de jeito nenhum. C, as zonas de minifúndios americanas e as zonas comerciais africanas, também não. D, as zonas manufatureiras americanas, quase não tinha manufatura. E as zonas de entreposto africano, o comércio era muito fraco ainda. E as zonas produtoras de escravistas americanas, ou seja, a produção não importa qual tipo de produção, mas que envolvesse escravos, e as zonas africanas reprodutoras de escravos. Nesse período, então, o escravismo, infelizmente, né, gente, estava explodindo, né, nesses colonizadores. Eles estavam fazendo o tráfico negreiro a rodo, né? Bom, aqui a Nova Holanda, uma bandeira da Nova Holanda, que seria a região daqui,
Aqui mostrando o cerco a Olinda, 1630, um pouco antes daqui, um pouco depois de tomarem a Bahia. A Batalha dos Guararapes, que expulsou os holandeses. E aqui o mundo holandês. Veja Nova York, a região de Nova York, região do Suriname, o Nordeste brasileiro, o Sul da África, e essa região da África, que a gente viu o Oeste da África, e o Sul e a Indonésia, o Sul da Índia, que tomaram dos portugueses, e a Indonésia e Bornéu, que ficou uma área holandesa. Então esse aqui era o mundo holandês, influência holandesa. No mundo, né? Tudo bem? Bom, continuando aqui na questão 72, vamos ver outra questão. João de Deus levanta-se indignado, vai até a janela e fica olhando para fora, né? Deixa eu só voltar aqui um trechinho aqui a 71 tem função econômica, principal influência econômica para os holandeses era tomar as manufaturas, as produtoras escravistas americanas e zonas africanas reprodutoras de escravos. Então, os polos econômicos aos quais se refere o texto, a captura dos dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento da atividade açucareira, né? Eles queriam tomar mesmo toda a atividade econômica dos portugueses. João de Deus levantava-se indignado, vai até a janela e fica olhando para fora. Ali na frente está a panificadora italiana, de Gamba e Filho. Ontem era uma casinhola de porta e janela, com um letreiro torto e errado, Padaria Nápoli. Hoje é uma fábrica, João de Deus olha e recorda. Quando Vittorio Gamba chegou da Itália, com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho pequeno, os Albuquerques eram donos de quase todas as casas do quarteirão. O tempo passou, os negócios pioraram, a herança não era o que se esperava. Com o correr dos anos, os herdeiros foram hipotecando as casas, venciam-se as hipotecas, não havia dinheiro para resgatá-las, as propriedades então iam passando para as mãos dos Gamba, que prosperavam. Érico Veríssimo, Música ao Longe, Porto Alegre, Globo, 1974. O texto foi escrito no início da década de 1930 e revela, por meio das recordações do personagem, características socio-históricas desse período, às quais remetem a ascensão de uma burguesia de origem italiana. Eu não gosto muito desse termo burguesia, né? Mas sem dúvida que comerciantes, né? Uma classe de comerciantes italianos, né? A qual se refere. Inclusive eu também sou descendente de alguns deles, né? Tá certo? Eu também descendo de italianos, né? Meu nono, Francesco Musaio Soma, veio da Itália, né? E também montou uma papelaria aqui em São Paulo, uma fábrica de canetas e aí vai. Bom, eles eram muito trabalhadores, tanto é que mudou a história do estado de São Paulo, né? São Paulo realmente teve uma grande ajuda desses imigrantes. B, ao início da imigração italiana e alemã, também descendo das duas, né? Italiana e alemã, no Brasil a partir da segunda metade do século. Não foi na segunda metade, foi antes, na primeira metade. Ao modo como e aqui no caso só não se fala da alemã, só fala da italiana. Ao modo como os imigrantes italianos impuseram no Brasil seus costumes e hábitos, não. Eles foram alcançando uma melhoria econômica, foi isso que o texto colocou. Muito trabalho, muito esforço, foram comprando imóveis, né? A luta dos imigrantes italianos pela posse da terra e pela busca de interação com o povo brasileiro. Não, dentro das cidades já não tinha terra, né? Aqui fala de uma cidade panificadora, uma padaria italiana, né? E as condições socioeconômicas favoráveis encontradas pelos imigrantes italianos. Pelo contrário, no começo, os italianos eram mão de obra. Eles vieram como mão de obra para a lavoura.
Lavoura. E aí depois prosperaram nas cidades. A maioria, ou caixeiros viajantes, comerciantes pelo Brasil, né? Trouxeram também o know-how europeu que favoreceu a eles dominarem o mercado, sem dúvida que ajudou, né? Bom, então essa questão 72, questão só de ler o texto, a gente já resolve. Na questão 73, o ecossistema urbano é criado pelo homem e consome energia produzida por ecossistemas naturais, né? Alocando-se segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por um elevado consumo de energia, tanto somática, aquela que chega às populações pela cadeia alimentar, quanto extrassomática. Somática quer ver com as células, né? Quanto extrassomática, aquela que chega pelo aproveitamento de combustíveis. Principalmente após o advento da tecnologia de ponta. Cada vez mais aumenta o uso de energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a produção de seu subproduto, a poluição. A poluição urbana mais característica é a poluição do ar, né? Almanaque Brasil Socioambiental, São Paulo, 2008. Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que ocorre muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como... Pessoal, há 40, 50 anos atrás, São Paulo fazia parte do sul do país também, né? Eu acho até que poderia fazer, né? Se a gente perceber o mapa. Bom, aqui a gente vê uma inversão térmica no mar, no Oceano Atlântico. Aqui em Paris, uma inversão térmica. A queda dos poluentes próximos na superfície. E aqui em São Paulo. Com uma foto maior, o que seria a inversão térmica? O ar frio no inverno, ele desce. Então uma massa bem grande de ar desce, tá? Trazendo consigo os poluentes. Opa, não deu para ler nada, né? Esses poluentes vêm junto com a massa de ar frio. Então aqui seria um ar frio. E o ar quente, principalmente à tarde, né? Vai expulsar esses poluentes juntamente com o ar quente. Mas quando a gente tem o inverno, o ar frio ele domina a região, não é? As massas de ar frio dominam, então elas rebaixam a atmosfera, causando então o quê? Por convecção, fenômeno físico, convecção, que quer dizer o quê? O ar quente sobe, as massas de ar se deslocam com mais energia para as camadas superiores da atmosfera, e o ar frio, por convecção, ele vai descer porque ele fica mais denso. É um ar mais denso, e aqui é um ar menos denso, vai voar mais. Bom, então por lógica, a inversão térmica, tá? Ela podem ser agravados pela inversão térmica, então. Processo que ocorre muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como... Bom, vamos lá. A. Processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversamente proporcional à umidade relativa do ar, ou seja, o ar frio e úmido, ou ar quente e seco. Bom, aqui pode ser ar frio e seco também, que favorece mais ainda. Então, logo a A está errado. B. Em precipitações, chuvas de gotas d'água, neblina com elevada temperatura e carregadas com ácidos nítrico e sulfúrico resultam na poluição atmosférica. Não, claro que existe a chuva ácida, mas a chuva ela lava, basicamente ela lava a atmosfera, então ela diminui, chuva diminui a poluição. A C, inversão da proteção contra os raios ultravioletas provenientes do Sol, a partir da camada mais fria da atmosfera que esquenta e amplia os raios. Nada a ver, né? Estão inventando aqui. Amplia os raios. Não. Aqui está falando das massas de ar que causam poluição, né? Poluição.
no ozônio, o caso do ozônio é que a radiação do Sol ela cria o ozônio na baixa atmosfera, aumentando a poluição. Fenômeno em que o ar estagnado sobre um local por um período de tempo e não há formação de ventos, correntes ascendentes na atmosfera. Bom, isso também não é verdade. Quando você tem uma frente fria, basicamente, um ar seco e frio, você tem movimentação de ventos, sim, tá? E o fenômeno da convecção é isso. As massas de ar não ficam estagnadas, elas estão em movimento contínuo. Em alguns momentos do ano pode acontecer de ficar totalmente estagnado, mas não é o caso. E fenômeno no qual os gases presentes fenômeno em que ar fica estagnado sobre um local por um período de tempo e não há formação de ventos. Ah, sim, tô doido. Mesmo tendo essa convecção, quando a inversão realmente ocorre uma parada dos ventos. Desculpe aqui, eu estava meio distraído. Ocorre a parada dos ventos no momento da inversão térmica, porque a massa de ar frio ela quase não se desloca, e ela permanece na baixa atmosfera. Então ela cria uma camada enorme aqui de poluentes que ficam nessa baixa atmosfera, caracterizando a resposta item D. Estou dormindo aqui, acorda aí, professor. Então é D. Realmente, nesse momento, fica estagnado mesmo. Não há formação de ventos e correntes ascendentes. Senão levariam esses poluentes para fora. Então há um momento em que ocorre uma espécie de equilíbrio, né, de temperaturas, normalmente frio, período frio do dia, em que a diferença de temperatura da superfície e do ar é baixa, não tem quase muita diferença, e os poluentes vão ficar todos alojados na parte inferior, junto com a superfície terrestre. Então a resposta é a letra D. Depois, quando ocorre movimento, diminui então o efeito da inversão térmica. Tá? Me distraí, mas agora vocês já entenderam. Beleza? Então é a D. Realmente há uma estagnação atmosférica no local que impede com que esses poluentes saiam e realmente causa muitos problemas de saúde, principalmente aqui em São Paulo. Chega a diminuir a vida da gente 3 a 4 anos só por causa desses malditos poluentes. Tudo bem, queridos? Então, relembrando, quando ocorre inversão térmica, tá? Há uma parada assim nos ventos, uma estagnação de massas de ar que favorecem a manutenção desses poluentes, a continuação desses poluentes próximos da superfície. Tá bom? Beleza. Na 74, no Brasil, então continuando aqui, no Brasil, entre 2001, vamos fazer a questão 74. No Brasil, em 2001 e 2007, a renda per capita dos pobres cresceu substancialmente. O crescimento anual da renda dos 10% mais pobres foi de 7%, quase 3 vezes maior que a média nacional de 2,5%. Observa-se que entre 2001 e 2007, houve 2 momentos bastante distintos do crescimento da renda dos grupos. Entre 2001 e 2003, a renda média per capita decresceu a uma taxa de 3% ao ano. Entre 2003 e 2007, essa renda cresceu 5,4%. Né? Considera-se classe média aqui os estratos situados entre o terceiro e o 8º décimos da distribuição de renda nos gráficos. Então, de terceiro, vamos lá, deixa eu olhar aqui com vocês. Terceiro a 8º, tá? Então tá aí as rendas, terceiro a 8º, IPEA, PNAD, IPEA, Governo Federal. Bom, com relação à taxa de crescimento médio da renda familiar per capita de 2001 a 2003,
taxa média, com relação à taxa de crescimento médio da renda familiar per capita em 2001 e 2003, considera-se a distribuição das classes sociais no Brasil. O gráfico mostra que a renda da classe média apresentou decréscimo. Sim, a renda das classes sociais, a classe média teve um decréscimo, sim, substancial. Veja lá, ó. Só desceu, né? Não precisa nem fazer conta, ó. Teve uma queda. Então, item A, correto, acabou. B, a renda familiar per capita cresceu para os grupos especificados? Não. C, a renda dos 10% mais pobres foi o dobro da média. A renda, lógico que não, né? Ser os dois mais pobres, 10% mais pobres da média nacional, também não. Ele decresceu linearmente com relação aos décimos da distribuição. Não é linear, né? Mas não é bem linear, não. Uma curva. O decréscimo mais acentuado foi para os 10% mais ricos, sendo 2,8%. Não. Os mais ricos basicamente sempre ganham mais, né? Então, os 10% mais pobres e aqui os 10% mais ricos. Menos 4,1, que não é o dobro de menos 2,8. Então, tá errado aí. Não é o dobro, tá? Errado. E letra A é a resposta final, bastando olhar o gráfico. Então, avalie a capacidade de interpretação, considerando então os estratos sociais, do terceiro ao oitavo. Foi isso que a gente fez, ó. Terceiro, vamos aumentar um pouquinho. Zoom in, pronto. Então a gente tem aqui, ó, um decréscimo, população então do terceiro ao oitavo, aqui a classe média, o texto que avisou a gente, não precisa saber, tá? Classe média desse período, então tá aí apontado no texto, beleza? Bom, maravilha. Bom, de modo geral, então, é isso que a gente viu. A média, classe média, está aí apresentada no gráfico. Resposta letra A. E para a gente finalizar a nossa aula, né, vamos ver mais uma questão, que é a questão de número 75. Só para relembrar, 74 foi uma análise de gráfico, né? Análise de gráfico e de texto do gráfico, né? Você segue a risca o que ele falar e acabou, tá aí, né? Aqui, ó, na palavra-chave, ele colocou de terceiro ao oitavo décimos, que está lá no gráfico, só a gente olhar, representa a classe média. Foi isso que ele colocou. Classe média aqui, os estratos situados em terceiro e oitavo décimos lá do gráfico. E aí eu fui lá e olhei, ó, terceiro e oitavo, terceiro e oitavo. Acabou. Fácil, né? Bom, na questão 75, pessoal, a gente vai falar do Brasil. Eu adoro. Vamos continuar. Então, Amazônia. Eita! Dizer que daqui a alguns dias estou indo para lá, né? Bom, vamos lá. Desde o início da colonização, né, a Amazônia brasileira tem sido alvo de ação sistemática de extração de riquezas, que se configurou em diferentes modos de produção e de organização social e política. Se a Amazônia dos Rios foi o padrão que marcou mais de 4 séculos de ocupação europeia, a coisa começa a mudar de figura nas três últimas décadas do século XX. Amazônia, cenas e cenários. Entre essas mudanças,
entre essas mudanças, né? Entre essas mudanças, a gente pode mostrar, então, entre as transformações ocorridas na Amazônia brasileira, que está aqui do lado, aqui, ó, o mapinha aqui, ó. Nas 3 últimas décadas, destaca-se. Bom, primeiro, destacam-se o quê? Embora a questão seja, então, o texto e tudo mais, você tem que ter um conhecimento prévio. Lembrando que a Amazônia hoje ela é cuidada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, uma área muito importante do Brasil, que realmente os civis não conseguiriam comandar totalmente as fronteiras dessa região. Existiu um projeto desde da época do Fernando Henrique, que é o projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, em parceria com as Forças Armadas. Quem são as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Exército, Marinha, e Aeronáutica, Força Aérea, né? Que realmente cuidam do território para não ser invadido por estrangeiros. A estatização das empresas privadas como garantia do monopólio da exploração dos recursos minerais pelo poder público. Não tinham grandes empresas aí, não foram privatizadas na organização dessas 3 décadas. Não é isso que caracteriza a Amazônia. O interesse geopolítico de controle da fronteira, sem dúvida, o que representou maior integração da região com o restante do país, por meio da presença militar. Exatamente, correto. Os militares estão com forte presença na Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia ela é rica em minerais, tem a maior biodiversidade do mundo, ela é riquíssima, então é quase que um outro planeta a ser descoberto. Podem ter mais de 10 a 20 milhões de espécies vivendo lá. C. A reorganização do espaço agrário em minifúndios, valorizando-se o desenvolvimento da agricultura familiar e o desenvolvimento das cidades. A Amazônia não é um lugar que dá para você cultivar em todos os lugares, porque tem floresta. Então só os grandes produtores de terra que vão desmatar para fazer pecuária e plantação de monoculturas como soja, talvez a cana no futuro. A D, a modernização tecnológica do modo de produção agrícola para o aumento da produção de borracha e escoamento da produção pelas estradas. A borracha já não é tão importante mais, porque hoje tem a borracha sintética, né? Tem a produção, mas ela ainda é muito artesanal e não tem grande importância como teve no século XIX e na época da Segunda Guerra Mundial. E a implantação de zona franca nas fronteiras internacionais, né? A exemplo da Guiana Francesa e Venezuela. Não, Zona Franca de Manaus foi feita na década de 70 para integrar, para aumentar a industrialização da Amazônia, enfim. E isso foi um projeto também muito importante, né? Tá bom? Então é a letra B de bola e a gente finaliza essa questão. A região norte do país, a região norte, ela cresce muito rápido. A tendência é aumentar um pouco ainda o desmatamento, principalmente aqui abaixo do Rio Amazonas, entre Pará, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, né? Grande pressão e aumento também das populações, né? E isso é um grande problema ainda, queimadas e desmatamento para o agronegócio. Esperamos que diminua o mais rápido possível. Bom, vimos então essa videoaula interessante sobre vários assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até as próximas aulas. Tchau, tchau.